Então, pessoal, agora eu vou explicar o que vai acontecer na próxima semana, certo? Na próxima semana, enquanto eu estiver falando com vocês, vai demandar bastante tempo de eu estar falando com vocês, tá? Então, a Prof, como vai estar envolvida com essas videochamadas, eu não vou enviar atividades por videoaulas, mas vocês vão fazer o seguinte na semana que vem. Então, hoje eu já vou passar as orientações do que vocês vão fazer na semana que vem. A Prof enviou para casa livros, tá? Eu enviei 5 livros para casa no kit de materiais. Então, a minha ideia é a seguinte: por que eu enviei 5 livros? Como nós temos 5 dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quinta eu sei que é o dia de projetos, então vocês podem fazer esse se quiserem hoje, né? Ou podem fazer no final de semana, é com vocês, tá? Então, assim, vocês vão vocês vão ler junto com a família de vocês um livro por dia, tá? Vão escolher um para ler na segunda, um para ler na terça, um na quarta, um na quinta, um na sexta. Ou se vocês já querem começar hoje mesmo, ou amanhã, domingo, pode ser um no sábado, um no domingo, um na segunda, um na terça, um na quarta. E vocês já estão prontos também, vamos dizer, né? Então, ler um livro por semana, tá? Desses 5 que um livro por semana, não, um por dia durante a semana que vem. O prof se confundiu, né? Um por dia. Depois que vocês leram os 5, vocês vão escolher um. Pode ser aquele que vocês mais gostaram, que acharam mais legal. E assim, ó, esses 5 que vocês forem ler todo dia se quiser, digamos assim, lê um no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Daí vai faltar para quinta e sexta. Pode repetir de novo, pode ler de novo um livro que gostou bastante, tá? Também pode, como a Prof estava mesmo falando no outro vídeo que a gente pode repetir, ler os livros várias vezes, né? Porque a gente sempre aprende uma coisa nova e vê um detalhe a mais que a gente não viu da primeira vez. Sempre que a Pro lê um livro, eu vejo mais uma coisinha que eu não vi na primeira vez que eu li. Eu entendo melhor uma coisa que eu não entendi da primeira vez que eu li. Isso acontece realmente, né? Então, toda vez que a gente lê um livro, isso acaba acontecendo. Então, assim, depois que vocês leram esses 5, vocês vão escolher um, eu já tinha explicado isso, né? Não preciso falar de novo, para fazer uma atividade que a gente chama de ficha de leitura. Ficha de leitura é uma atividade que a gente faz depois que a gente lê um livro, e aí a gente faz um registro de algumas coisas do livro, tá? Nós vamos fazer ela bem simples, tá? Do jeito que vocês vão conseguir fazer. Então, existem vários tipos de fichas de leitura. Então, a gente pode fazer várias atividades sobre o livro que a gente leu. Mas no primeiro ano, né, vocês vão fazer de forma bem simples. O que vocês vão fazer nessa ficha de leitura? Se vocês olharam o kit, vocês viram que essa folhinha já está no kit de vocês, tá? Então, quer pausar o vídeo? Pausa agora e busca lá. Vamos lá, corre lá. Isso, então olha só. Essa ficha de leitura, então a primeira coisa que vocês vão preencher nessa atividade é o nome de vocês. A Prof acabou esquecendo, mas a Prof podia ter posto também aqui a data, né? Então assim, ó, vocês vão colocar aqui o nome completinho. A Prof quis fazer uma linha comprida para caber direitinho todo o nome de vocês. Que tem alguns que tem um nome um pouquinho mais comprido que outros, né? Então, a Prof fez assim, bem compridinho para que caiba todo o nome. Então, preenche o nome completo. Porque aqui está escrito nome. Aqui, então, está escrito o nome da atividade. Ficha, olha aqui o CH, ó. Chá de leitura. Vocês vão fazer 3 coisas, gente. A primeira coisa que vocês vão fazer, olha aqui tá escrito o seguinte, ó. Nome do livro. Então, o que vocês vão fazer?
vão pegar o livro que vocês mais gostaram, vão lá olhar e vão procurar o nome do livro. Por exemplo, eu gostei mais desse, então tá aqui, ó. A Fantástica Máquina dos Bichos. Muito bem, então esse é o título. Eu vou copiar nessas linhas que estão aqui, ó. Vou começar aqui em cima e vou copiar. A Fantástica Máquina dos Bichos. Dá para copiar do livro, tá? Esse livro, por um acaso, está em letra de imprensa. Fica fácil. Se ele não está em letra de imprensa, se está em script, como por exemplo aqui dentro tem script. Aí se vocês não lembram, não sabem ainda todas as letras, né? Aí o pai e a mãe ajudam a descobrir uma por uma para copiar na fichinha, porque vocês não vão copiar em script, vão copiar em letra de imprensa. A segunda coisa que vocês vão copiar e procurar lá no livro é o nome do autor, ou nome da, né? Tem o A também, pode ser do ou da. Autor ou autora, pode ser um homem ou uma mulher que escreveu. Nesse caso aqui, olha só, cadê o nome do autor desse livro? A prof já falou várias vezes, é a Ruth Rocha, tá aqui, ó. Ruth é uma mulher, essa aqui, ó, essa aqui é a Ruth Rocha, tá? Então, ela é uma autora, ela escreveu esse livro. Então, por isso que tinha que estar escrito lá, nome do ou da autora. Então, eu vou copiar, olhar aqui no livro, ó, Ruth Rocha, chá, olha aqui de novo, CH, chá. Então, vou pegar aqui na linha aqui de cima e já copio, Ruth Rocha. Se não cabe tudo na linha de cima, termina na linha de baixo. Então, essas duas coisas vocês vão copiar da história. O nome do livro e o nome do autor ou da autora. É só copiar nessas linhas. Por último, tem uma caixinha aqui, ó, tá? O que vocês vão fazer ali dentro? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Olha só. Faça um desenho da parte da história que você mais gostou, com capricho. Então, dentro dessa caixinha aqui, vocês vão fazer um desenho daquilo que vocês mais gostaram da história, da parte da história que mais gostaram, que acharam mais legal. Querem abrir? Esse aqui a prof amou. Olha só, gente. Esse aqui é o jacaré que tem um rabo de pavão. Esse é super engraçado, esse bicho aqui que saiu da máquina de bichos. Eu gostei desse. Eu vou fazer esse desenho aqui, tá? Então, pega lá o livro, pode observar os detalhes, pode olhar enquanto tá desenhando e vai desenhando, bem bonito, tá? Para fazer a pintura na folha, pode usar lápis de cor, pode usar canetinha, tá? Tinta é mais difícil, porque é um espaço bem pequeno. Se vocês acham que dá, tudo bem. Mas eu acho, não sei se é com vocês, tá? Mas talvez ficaria melhor usar lápis de cor, giz de cera, canetinhas também dá pra usar, tá? Com capricho, lembrem bem, né? Lembram do corpinho? Lembram que a gente fez a atividade do corpinho dos bichinhos, das pessoas? Que as pessoas têm algumas partes, os bichinhos têm outras, tem algumas coisas que a gente tem igual, tem em comum. Então, a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, o jacaré, né? Aqui o jacapavão, né? Então, olhar bem os detalhes, olhar, tem olhinhos, tem focinho, tem pelinhos, né? Então, tudo isso, assim, a gente tem que observar. Isso a gente observa, a gente tem que olhar bem para poder fazer o registro disso em forma de desenho, tá? Então, essa folha aqui, então vocês fazem na semana que vem. Então, lê um livro por dia, escolhe o que mais gostou e faz essa atividade de registros, que é uma atividade que a gente chama de ficha de leitura. A gente faz uma atividade sobre o livro que a gente leu. Essa ficha de leitura, então, depois que vocês tenham ela pronta, vocês podem me enviar o registro, uma fotinho, né, em forma de fotinho para mim.
E aí vocês também vão entregar ela semana que vem, quando forem buscar o caderno, certo? Bom, então, durante a semana, então, vocês vão ter um descanso, não vão ouvir a prof todos os dias, vão ouvir a prof só um dia, tá? Que é aquele dia que vocês vão estar falando comigo na videochamada. Então, vão ter um descanso de alguns dias de estar ouvindo a prof todos os dias, né? Mas vão fazer essa atividade de leitura, que é uma coisa que a prof sempre fala, né? Que a leitura é super importante, que a gente tem que ler, principalmente, né? A prof lê sempre. Eu leio muita coisa todos os dias, a prof lê. A prof tem coisas que são de prof mesmo, né? Que a gente lê bastante. Os professores leem, a prof também estuda, a prof também tem aula. E a prof lê muito. Então, a gente nunca sabe tudo. E lendo, a gente aprende todo dia alguma coisa nova. E com isso, a gente vai ficando cada vez mais culto. O que isso quer dizer? A gente vai conhecendo mais coisas, a gente vai conhecendo mais palavras, e isso vai nos ajudar a escrever cada vez melhor, a conhecer muita coisa de palavras, a entender melhor as coisas. Então, quanto mais a gente puder ler ou ouvir alguém lendo, melhor. E ainda mais vocês com essa idade que estão aprendendo a ler e escrever. Um dia, quando vocês forem grandinhos, vão lembrar da prof. Raquel lá no primeiro ano, que dizia: tem que ler, tem que ouvir uma leitura. Quanta coisa eu aprendi quando eu li bastante, não é? Vamos lembrar, acho que vão. Vocês sabiam que a prof tem, assim, uns alunos que já são adultos e às vezes eles me dizem assim: eu me lembro lá do primeiro ano quando tu fez aquela atividade com a gente. Eles ainda lembram. Eu, por exemplo, eu me lembro de muitas coisas que as minhas profs lá do jardim, do primeiro ano, do segundo me ensinaram, leram para mim. Vocês sabiam que a prof. Claudete, por exemplo, já foi minha prof também? E eu me lembro daquela época, assim, quando eu tava lá no jardim e ela contava histórias para nós. Eu me lembro de muita coisa que ela me ensinou. Ela é uma das profs que foi minha prof. Tive várias outras e eu me lembro de muita coisa, tá? Então, só para compartilhar isso um pouquinho com vocês, para vocês entenderem o quanto que é importante a gente ler, tá? Beijão, gente. Bom final de semana. Boa semana, tá? Se vocês quiserem me ouvir durante a semana mais vezes, é só me mandar um áudio que eu respondo, tá bom? Beijo, tchau!